Meu rosto estava pingando vinho tinto quando descobri que meu próprio filho me considerava lixo. Aos 68 anos, depois de uma vida inteira sacrificando tudo por essa criatura ingrata, eu estava ali parada na minha própria sala de jantar, com gotas vermelhas escorrendo pelo meu queixo, enquanto minha nora batia palmas como se tivesse assistido ao melhor show da vida dela. Meu nome é Rosângela Ferreira. Moro aqui em Belo Horizonte há mais de 40 anos. E hoje vou dividir com vocês o relato mais doloroso e ao mesmo tempo mais libertador da minha existência. Esta é uma história que mudou completamente o rumo da minha vida. Uma história que começou com uma humilhação sem tamanho e terminou com uma vingança que nem eu mesma sabia que era capaz de executar. Quando as pessoas me veem na rua, elas enxergam uma senhora comum, cabelos grisalhos sempre bem penteados, roupas simples mas arrumadas. Aquela vovó que caminha devagar pela calçada carregando suas compras do mercado. Ninguém imagina que por trás desse rosto tranquilo existe uma mulher que enfrentou décadas de desrespeito, que engoliu humilhações em silêncio, que fingiu não ouvir comentários maldosos só para manter a família unida. Durante anos, eu me convenci de que era minha obrigação aceitar tudo calada. Afinal, Fábio era meu único filho homem, meu primogênito, aquele em quem depositei todas as minhas esperanças e sonhos. Criei ele sozinha depois que meu marido morreu, trabalhei como vendedora de tecidos numa loja pequena do centro da cidade, passava horas em pé atendendo clientes exigentes, só para garantir que meu menino tivesse tudo do bom e do melhor. Abri mão dos meus próprios desejos, cancelei planos, recusei convites, deixei de viajar, deixei de me cuidar. Cada real que sobrava do meu salário ia direto para as necessidades dele. Quando Fábio quis fazer faculdade, eu peguei empréstimo no banco. Quando ele quis comprar um carro, eu vendi as joias que minha mãe tinha me deixado de herança. Quando ele decidiu se casar com aquela Jaqueline, eu até ajudei a pagar parte da festa, mesmo sabendo no fundo do coração que ela não prestava. Sabe aquelas mães que todo mundo critica? Aquelas que fazem tudo pelo filho e depois reclamam que ele não dá valor? Pois é, eu era exatamente uma dessas. Só que eu achava que estava sendo uma mãe exemplar, uma mãe dedicada, uma mãe que jamais seria esquecida ou abandonada quando ficasse velhinha. Como eu estava enganada. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu logo depois que Fábio se casou. As visitas que antes eram semanais se tornaram mensais. Depois passaram para eventos especiais apenas. Aniversários, Dia das Mães, Natal. E mesmo nessas ocasiões, ele chegava sempre mal-humorado, sempre com pressa para ir embora, sempre acompanhado daquela mulher que me olhava como se eu fosse um móvel velho atrapalhando a decoração da casa. Jaqueline tinha essa mania de fazer comentários envenenados disfarçados de brincadeira. "Ai, sogra, que cheiro diferente tem aqui em casa", dizia ela, torcendo o nariz como se minha casa fosse um chiqueiro. Ou então, "Nossa, dona Rosângela, a senhora não para de cozinhar, né? O Fábio falou que em casa da mãe sempre tem comida demais." E ria de um jeito que me deixava sem saber se era elogio ou crítica. Fábio, que antes corria para me defender quando alguém falava mal de mim, agora ficava calado ou até concordava com os comentários maldosos da esposa. Várias vezes peguei eles cochichando quando pensavam que eu não estava ouvindo. E sempre que eu aparecia, eles paravam de conversar de repente, com aquele sorrisinho falso no rosto. Mas eu insistia em acreditar que era só uma fase, que todo casamento passa por um período de adaptação, que logo eles voltariam a me tratar com carinho. Continuei preparando almoços especiais quando eles vinham me visitar. Continuei comprando presentes caros nos aniversários deles. Continuei mandando dinheiro quando Fábio dizia que estava apertado no final do mês. Minha filha Carla, que é professora e mora em Contagem com o marido Roberto, sempre tentou me alertar sobre a situação. "Mãe, abre os olhos. O Fábio está te usando", ela falava. Mas eu defendia meu filho. "Imagine, Carla. Ele só está estressado com o trabalho. Todo mundo sabe como é difícil a vida hoje em dia." Carla balançava a cabeça e suspirava, daquele jeito que as filhas fazem quando sabem que a mãe não vai escutar mesmo. "Mãe, olha como ele te trata quando vem aqui. Olha como a Jaqueline te humilha na sua cara. Isso não é normal." Eu fingia que não via.
Fingia que não sentia a frieza. Fingia que aqueles abraços rápidos e displicentes eram demonstrações de afeto. Fingia até para mim mesma que tudo estava bem, porque admitir a verdade seria reconhecer que criei um monstro, que fracassei como mãe, que dediquei minha vida inteira para formar um ser humano ingrato e cruel. O apartamento onde moro fica no 8º andar de um prédio antigo, mas bem conservado aqui no bairro Funcionários. Comprei esse imóvel com muito sacrifício há 20 anos, quando ainda trabalhava na loja de tecidos. Era meu maior orgulho, minha conquista mais importante, o lugar onde planejava envelhecer rodeada de filhos e netos carinhosos. Nas paredes da sala tenho fotos de toda a família. Fábio pequenininho no colo do pai, Carla usando o uniforme da primeira escola, momentos felizes que hoje me doem de olhar. Tem também fotos mais recentes do casamento do Fábio, onde eu apareço sorrindo ao lado dos noivos, sem imaginar que aquele seria o início do meu calvário. É engraçado como a gente se engana. Durante anos, olhando para aquelas fotos, eu me sentia uma mulher realizada. Meus filhos estavam crescidos, formados, encaminhados na vida. Eu podia finalmente descansar e colher os frutos de tanto trabalho e dedicação. Que ilusão boba! A verdade é que eu me tornei um peso na vida do meu próprio filho. Uma obrigação chata que ele tinha que cumprir de vez em quando para não passar por mau caráter diante da sociedade. Aquela velhinha insistente que ligava todo dia, que cobrava visitas, que reclamava de solidão. Quando chegava o Natal, eu me empolgava como uma criança. Semanas antes, já começava a planejar a ceia. Pesquisava receitas novas, comprava enfeites diferentes, preparava a casa como se fosse receber a família real. Era minha oportunidade de reunir todos os meus entes queridos, de sentir que ainda tinha um papel importante na vida deles. Este ano não foi diferente. Desde novembro eu estava organizando tudo nos mínimos detalhes. Liguei para Fábio perguntando se ele e Jaqueline viriam para a ceia. E ele demorou tanto para responder que meu coração chegou a acelerar de nervosismo. Ah, mãe, acho que sim. Vamos ver como estão as coisas mais perto da data. Que resposta foi essa? Vamos ver como estão as coisas? Como se jantar na casa da própria mãe no Natal fosse um programa opcional, uma possibilidade remota dependendo da agenda. Mesmo assim, continuei com os preparativos. Fui ao mercado central comprar os ingredientes mais frescos e caros. Peru especial, linguiça artesanal, castanhas importadas, vinhos finos. Gastei quase metade da minha aposentadoria nessa ceia, mas não me importei. Queria que fosse uma noite memorável, uma noite que mostrasse para eles o quanto eu os amava. Durante 3 dias seguidos, me dediquei exclusivamente à cozinha. Preparei o peru com um tempero secreto que aprendi ainda mocinha com minha avó paterna. Aquela mistura de ervas e especiarias que deixa a carne dourada por fora e suculenta por dentro. Fiz farofa com passas, bacon e amêndoas, daquelas que derretem na boca. Preparei uma salada tropical colorida, com manga, abacaxi e molho especial de iogurte. Arrumei a mesa da sala de jantar com todo capricho. Toalha bordada que minha sogra fez quando eu casei, guardanapos de tecido combinando, taças de cristal que ganhei de presente de casamento e que uso apenas em ocasiões muito especiais. Coloquei velas aromáticas nos castiçais de prata, espalhei pequenos arranjos de flores naturais pela mesa, dobrei os guardanapos em formato de flor, comprei roupa nova para a ocasião, um vestido verde escuro que realçava meus olhos, sapatos baixos mais elegantes, até fiz as unhas num salão perto de casa. Queria estar bonita. Queria que meus filhos se orgulhassem de mim. Queria que Jaqueline visse que sua sogra não era uma velha desleixada. No dia 24 de dezembro, acordei às 5 da manhã para dar os últimos retoques. Lustrei toda a cristaleira. Passei pano em cada móvel da casa. Borrifei perfume de ambiente em todos os cômodos. Às 3 da tarde, liguei para Fábio confirmando que eles viriam. E ele respondeu com aquele tom de voz irritado. Já falei que vamos, mãe. Para de ligar. Desliguei o telefone com o coração apertado. Era assim que meu filho falava comigo? Era assim que ele se dirigia à mulher que deu a vida por ele? Mas engoli a mágoa e continuei com os preparativos. Logo eles estariam aqui e tudo ficaria bem.
Às 7 da noite, quando tudo estava pronto e eu já estava arrumada esperando, o interfone tocou. Era o porteiro avisando que meus convidados tinham chegado. Corri para o espelho mais uma vez, ajeitei o cabelo, passei batom. Queria que a primeira impressão fosse perfeita. Quando abri a porta do apartamento, meu coração disparou. Fábio estava lá, mais alto e imponente do que nunca, usando uma camisa social azul que eu mesma tinha dado de presente no aniversário dele. Ao lado, Jaqueline usava um vestido vermelho decotado e salto alto, com uma maquiagem carregada que escondia sua verdadeira idade. "Oi, mãe", disse Fábio, me dando um abraço rápido e protocolar. Jaqueline apenas acenou com a mão, sem se aproximar. "Que bom que vocês vieram! Entrem, entrem, está tudo prontinho", falei, tentando disfarçar a ansiedade na minha voz. Eles entraram e foram direto para a sala, como se conhecessem cada canto da casa. O que era verdade. Jaqueline se jogou no sofá e começou a mexer no celular, enquanto Fábio olhava ao redor com uma expressão que não consegui decifrar. "Nossa, mãe, você exagerou de novo", comentou ele, observando a mesa posta. Não soube se aquilo era elogio ou crítica. Então apenas sorri. "É Natal, filho. Tempo de celebrar em família." Jaqueline levantou os olhos do telefone por um segundo e disse: "Ai, sogra, quanta coisa. A gente nem come tanto assim." De novo aquele comentário ambíguo que me deixava sem reação. Resolvi ignorar e anunciei que o jantar estava servido. Era chegada a hora de colher os frutos de tanto trabalho e dedicação. Se eu soubesse o que estava por vir, teria trancado a porta e fingido que não estava em casa. Mas naquele momento, enquanto nos dirigíamos para a mesa de jantar, eu ainda acreditava que aquela seria uma noite especial, uma noite de união familiar, uma noite que eu guardaria para sempre na memória com carinho. Que inocente eu era, que cega eu estava. Em poucos minutos, minha vida mudaria para sempre, e eu descobriria do que sou capaz quando alguém passa dos limites. A história que vocês vão escutar agora mostra como uma senhora aparentemente frágil pode se transformar numa força da natureza quando é desrespeitada além do tolerável. Preparem-se, porque o que aconteceu naquela mesa de Natal superou meus piores pesadelos e minhas mais ousadas fantasias de justiça. Vocês que estão assistindo, me contem aí nos comentários de qual cidade vocês são, porque essa história que estou dividindo com vocês pode acontecer em qualquer família brasileira. Se inscrevam no canal Vovó Lembrou, porque aqui a gente conta histórias reais, histórias que mexem com o coração e fazem vocês refletirem sobre a importância de valorizar quem nos ama. O que vocês vão descobrir nos próximos minutos vai deixar vocês de boca aberta, eu garanto. A ceia estava servida, mas o que aconteceu quando nos sentamos à mesa foi muito além de qualquer coisa que eu poderia imaginar. Quando nos aproximamos da mesa, senti minha respiração acelerar de expectativa. Fábio puxou a cadeira para Jaqueline com uma gentileza que ele há muito tempo não demonstrava comigo, e ela se acomodou fazendo aquele barulhinho teatral de aprovação que algumas mulheres fazem quando querem chamar atenção. Que cheirinho", murmurou ela, mas o tom não soava como elogio. Comecei a servir os pratos com o cuidado de quem manuseia porcelana fina. Primeiro coloquei uma fatia generosa do peru dourado, aquela carne que tinha ficado no ponto perfeito depois de horas no forno. Em seguida, uma porção abundante da farofa especial, que brilhava com os pedacinhos de bacon e as amêndoas torradas. Completei com a salada tropical, que tanto trabalho me deu para deixar vistosa e saborosa. Entreguei o primeiro prato para Jaqueline, que o recebeu sem nem olhar para mim, ocupada demais mexendo no celular. O segundo foi para Fábio, que pegou o garfo de forma mecânica, como se estivesse cumprindo uma obrigação chata. "Mãe, você sempre exagera na quantidade", reclamou ele, olhando para a porção que eu tinha servido. "Mas, filho, você sempre gostou de comer bem. Desde pequenininho você pedia repetição", respondi, tentando manter a alegria na voz. Jaqueline soltou uma risadinha maliciosa. "É por isso que ele está engordando, né? Muita comida pesada." Senti uma pontada no peito. Era assim que ela falava do marido? E por que estava insinuando que a culpa era minha?
Resolvi ignorar e servi meu próprio prato, menor que os deles, porque meu apetite tinha diminuído com aquele clima estranho. Fábio deu a primeira garfada no peru e mastigou devagar, com uma expressão séria demais para quem estava provando algo delicioso. Jaqueline beliscou um pedacinho da salada, torceu a boca e comentou: "Essa manga está meio ácida, não está?" "Escolhi as mais maduras que tinha no mercado", respondi, confusa. "Ah, vai ver, é o paladar mesmo. Cada um tem o seu, né?" Ela disse, dando de ombros. Por que tudo que ela falava soava como crítica? Porque cada palavra era como uma alfinetada disfarçada de comentário inocente? Comecei a comer minha própria comida para me distrair da tensão que estava crescendo no ar. O silêncio que se instalou na mesa não era aquele silêncio confortável de família reunida saboreando uma refeição especial. Era pesado, carregado de algo que eu não conseguia identificar, mas que fazia meu estômago embrulhar. "Como está o trabalho, filho?" Tentei puxar assunto. "Corrido", foi sua resposta seca, sem tirar os olhos do prato. "E você, Jaqueline? Como vão as coisas no salão?" "Bem", respondeu ela, ainda mexendo no telefone. Que conversa mais truncada. Onde estava aquele Fábio que me contava tudo, que chegava em casa cheio de histórias para dividir comigo? Onde estava o menino que se empolgava quando eu preparava suas comidas favoritas? Tentei mais uma vez. "Vocês estão com planos para o ano novo?" Jaqueline finalmente levantou os olhos do celular e trocou um olhar com Fábio que não gostei nada. Era um desses olhares carregados de significado, como se eles tivessem algum segredo que eu não podia saber. "A gente está pensando em viajar", disse ela, com um sorrisinho que me arrepiou. "Que bom. Para onde?" "Ainda não decidimos", respondeu Fábio, cortando o assunto. Mais silêncio, mais tensão. Eu comia automaticamente, sem sentir o gosto da comida que tanto capricho me deu para preparar. A única coisa que conseguia escutar eram os ruídos dos talheres no prato e o som irritante das unhas de Jaqueline batendo na tela do telefone. Foi quando ela fez um comentário que me gelou o sangue. "Fábio, você lembra daquela ceia no apartamento da minha irmã ano passado? Que delícia que foi, né? Tudo tão bem temperado, tão saboroso." Ela estava comparando a ceia da irmã dela com a minha? Na minha própria casa? No meio da ceia que eu passei dias preparando especialmente para eles? "É verdade", concordou Fábio. "A Cristina cozinha muito bem mesmo." Senti como se tivessem me dado um tapa na cara. Meu próprio filho elogiando a culinária de outra pessoa enquanto comia a minha comida, na minha mesa, na minha casa. E ainda por cima concordando com a esposa que estava claramente me provocando. "Ela fez aquele Chester com crosta de ervas que estava divino", continuou Jaqueline, saboreando cada palavra como se fosse mel. "E a farofa? Nossa, nunca comi uma farofa tão gostosa na minha vida." Minhas mãos começaram a tremer segurando o garfo. Eles estavam fazendo isso de propósito? Estavam deliberadamente me humilhando? Será que não percebiam como suas palavras me machucavam? E a sobremesa então? Aquele pavê de chocolate que derretia na boca, emendou Fábio, entrando no jogo cruel da esposa. Pronto. Agora entendi o que estava acontecendo. Eles vieram para minha casa não para celebrar o Natal comigo, mas para me torturar, para me mostrar que outras pessoas cozinhavam melhor, que eu não era mais necessária na vida deles, que meus esforços eram insignificantes perto do que outras pessoas faziam. Jaqueline pegou uma garfada da minha farofa, mastigou com cara de quem estava analisando e disse: "Está diferente hoje, sogra. Não sei o que foi, mas está meio... sem graça." Sem graça? Minha farofa estava sem graça? A mesma receita que Fábio adorava desde criança, a mesma farofa que ele sempre pedia para eu fazer nos aniversários dele, agora estava sem graça? Talvez seja porque a gente já comeu muita coisa boa este ano, comentou Fábio como se estivesse me dando uma justificativa caridosa para minha comida estar ruim. "É, o paladar fica mais exigente mesmo", completou Jaqueline, soltando aquela risadinha venenosa dela. Eu queria levantar da mesa, queria mandar os dois embora, queria gritar que eles eram ingratos e cruéis, mas continuei sentada, engolindo as lágrimas junto com a comida que de repente tinha perdido todo o sabor. "Mãe, você não está falando nada", observou Fábio.
como se meu silêncio fosse algum tipo de problema. Estou escutando vocês, murmurei, tentando manter a compostura. A gente só estava conversando sobre comida. Não tem problema nisso, né? Disse Jaqueline com uma inocência fingida que me deu náusea. Claro que tinha problema. Tinha problema quando 2 convidados chegam na casa de quem os convidou e ficam elogiando a comida de outras pessoas enquanto comem o que foi preparado especialmente para eles. Tinha problema quando um filho compara a comida da própria mãe com a de outras pessoas. E a comparação não é favorável para a mãe. Mas eu não disse nada disso. Continuei comendo em silêncio, engolindo não só a comida, mas também a humilhação. Jaqueline então resolveu partir para uma ofensiva mais direta. Ai, sogra, a senhora não acha que está exagerando no sal? Está meio salgado para mim. Provei minha própria comida. Estava perfeitamente temperada, no ponto exato que sempre faço. Ela estava mentindo, estava inventando defeitos só para me provocar. Para mim está normal, respondi, tentando manter a voz firme. Ah, vai ver, cada um tem uma tolerância diferente para sal, né? Disse ela, com aquele tom condescendente de quem estava fazendo um favor me dando uma desculpa. Fábio experimentou e concordou com a esposa. É verdade, mãe. Está um pouco salgado mesmo. Agora, os 2 estavam se unindo contra mim, formando uma aliança cruel para destruir qualquer satisfação que eu pudesse ter com aquela ceia. Será que eles tinham combinado isso antes? Será que vieram aqui com o propósito específico de me humilhar? E esse vinho, Fábio? Perguntou Jaqueline, pegando a taça que eu tinha servido para eles. Está meio azedo, não acha? Era um vinho caro que comprei especialmente para a ocasião. Tinha custado quase R$100 a garrafa, uma fortuna para minha aposentadoria. Mas eu quis fazer bonito para eles. Fábio provou e fez uma careta exagerada. Nossa, mãe, onde você comprou esse vinho? Na Casa do Vinho, aquela loja boa do centro. Respondi, sentindo minha voz começar a falhar. Deve ter estragado no transporte, sugeriu ele. Ou então já estava velho no estoque. Jaqueline riu alto. Ai, que azar, né? Justo hoje que é Natal. Eles estavam destruindo sistematicamente cada item da ceia que preparei com tanto amor. O peru estava sem sal, a farofa estava sem graça, a salada estava ácida, o vinho estava azedo. Nada prestava. Nada estava bom. Todo o meu esforço tinha sido em vão. Senti lágrimas se formando nos meus olhos e tentei disfarçar bebendo um gole d'água. Mas eles perceberam minha emoção e isso pareceu incentivá-los ainda mais. Mãe, não fica triste, é só comida, disse Fábio, como se minha dor fosse exagero. É, sogra, a gente não liga para essas coisas. O importante é estar em família, completou Jaqueline, mas sua voz não tinha nada de sincera. O importante era estar em família? Então, por que eles estavam fazendo questão de estragar minha família? Por que estavam torturando justamente a pessoa que os amava mais que tudo no mundo? Levantei para buscar a sobremesa. Precisava sair dali por uns minutos antes que explodisse. Na cozinha, apoiei as mãos na pia e respirei fundo, tentando me recompor. Olhei para o espelho que fica pendurado na parede e vi meu reflexo. Uma mulher de 68 anos com lágrimas nos olhos, sendo humilhada pelos próprios filhos no dia de Natal. Como chegamos a esse ponto? Onde foi que errei? Como um filho que criei com tanto amor se transformou nessa criatura insensível e cruel? E pior, como eu permiti que essa nora venenosa comandasse minha família e transformasse meu lar num campo de batalha? Voltei para a mesa carregando a sobremesa. Um pudim de leite que fiz no dia anterior e que tinha ficado perfeito, dourado e cremoso. Coloquei uma fatia no prato de cada um e esperei pelos elogios que não vieram. Jaqueline deu uma pequena colherada, fez uma expressão pensativa e disse: está meio doce demais para mim. Vocês não acham? Um pouco, concordou Fábio, empurrando o prato para longe. Agora até minha sobremesa estava sendo rejeitada. Até meu pudim, que sempre foi sucesso em qualquer mesa onde servisse, agora estava doce demais. Eu gosto de sobremesas mais suaves, explicou Jaqueline. Menos açúcar, mais delicadas. Traduzi mentalmente. Ela estava dizendo que minha sobremesa era grosseira, pesada, sem sofisticação.
Estava me chamando de cozinheira sem refinamento, sem classe. A gente comeu muita coisa pesada também, justificou Fábio. Não está dando para comer doce agora. Pesada? Minha comida era pesada? A comida que eu preparei pensando em agradar o paladar deles era pesada demais para seus estômagos delicados? Nesse momento, algo dentro de mim começou a se quebrar. Não era só tristeza ou decepção. Era uma mistura de raiva, humilhação e indignação que crescia no meu peito como uma bomba prestes a explodir. Eles continuavam conversando entre si sobre assuntos que me excluíam, ignorando minha presença como se eu fosse um móvel na sala. Falavam sobre pessoas que eu não conhecia, lugares onde eu nunca tinha ido, planos que não me incluíam. A festa da empresa vai ser no Belvedere este ano, comentou Jaqueline. Que legal! Você vai usar aquele vestido novo que compramos? Perguntou Fábio. Acho que sim, ou talvez compre outro. Aquele está meio comum para uma festa tão elegante. Eles estavam gastando dinheiro com roupas caras para festas elegantes, enquanto eu economizava cada centavo da aposentadoria para comprar ingredientes especiais para recebê-los em casa. Eles frequentavam lugares sofisticados enquanto eu ficava sozinha neste apartamento, contando os dias para ter a companhia deles. E quando finalmente vinham me visitar, era para me torturar, para me mostrar que eu não estava à altura das expectativas deles, que minha comida não era boa o suficiente, que minha casa não era elegante o bastante, que eu não era importante o suficiente para merecer o respeito deles. Foi nesse momento que Fábio fez o comentário que mudou tudo. Sabe, mãe, acho que você deveria parar de se esforçar tanto. A gente não se importa com essas ceias elaboradas. Prefere coisa mais simples. Mais simples? Ele estava me dizendo para parar de demonstrar amor através da comida? Para parar de me dedicar a recebê-los bem? Para aceitar que eles não valorizavam meus esforços e conformar com migalhas de atenção? É verdade, sogra, concordou Jaqueline. Muito trabalho para a senhora. Na sua idade deveria se poupar mais. Na minha idade? Ela estava me tratando como se eu fosse uma inválida, uma coitadinha que não tinha mais capacidade de cuidar de ninguém, nem mesmo de mim mesma. Senti o sangue subir à cabeça. As mãos começaram a tremer de raiva. Respiração acelerada, coração disparado. Todos os anos de humilhação, todas as ofensas disfarçadas, todas as indiferenças cruéis estavam se acumulando dentro de mim como uma pressão insuportável. E ainda por cima, eles nem tinham tocado direito na comida. Os pratos estavam quase cheios, só beliscaram aqui e ali para ter o que criticar. Todo aquele trabalho, todo aquele dinheiro gasto, toda aquela expectativa e dedicação jogados no lixo. Aliás, mãe, disse Fábio, mexendo distraidamente na comida com o garfo. A gente não pode ficar muito tempo hoje. Temos compromisso depois. Compromisso? Que compromisso podia ser mais importante que jantar com a própria mãe no Natal? Que lugar era mais prioritário que a casa de quem deu a vida por eles? Compromisso com quem? Perguntei, tentando manter o tom casual. Com uns amigos, respondeu ele, evasivo. É uma reunião meio íntima, completou Jaqueline. Só pessoas mais próximas. Entendi. Eu não era uma pessoa próxima. Eu era a mãe inconveniente que eles tinham que visitar por obrigação social, mas de quem queriam se livrar o mais rápido possível para ir se divertir com as pessoas que realmente importavam para eles. 30 minutos. Eles ficaram 30 minutos na minha casa, criticando minha comida, desprezando meus esforços, me tratando como um estorvo. E agora queriam ir embora para se encontrar com os amigos mais próximos. 48 anos de vida dedicada a esse filho ingrato. 48 anos sacrificando meus próprios desejos para garantir que ele tivesse tudo do bom e do melhor. E era assim que ele retribuía, com desprezo, com pressa para ir embora, com críticas maldosas à única pessoa que o amava incondicionalmente. Foi quando Jaqueline olhou para o relógio e suspirou teatralmente. Ai, Fábio, acho melhor a gente ir logo, senão vamos chegar atrasados. Fábio empurrou o prato ainda mais para longe e disse a frase que foi a gota d'água. É mesmo. Mãe, foi interessante. Obrigado pela ceia. Interessante? Interessante? Meu jantar de Natal foi apenas interessante para ele? Como se fosse um programa medíocre que não valeu muito a pena.
mas que pelo menos matou o tempo. E então aconteceu algo que eu jamais poderia ter previsto. Fábio pegou a taça de vinho que ele mesmo tinha criticado, olhou para mim com uma expressão de nojo total e disse as palavras que mudaram minha vida para sempre. Fábio levantou a taça lentamente, como se estivesse brindando a alguma coisa especial. Por um segundo, meu coração deu um pulo de esperança. Talvez ele fosse me agradecer pela ceia. Talvez tivesse percebido que estava sendo cruel demais comigo. Talvez quisesse fazer as pazes antes de ir embora. Que ilusão patética. Ele olhou diretamente nos meus olhos, com uma frieza que me arrepiou da cabeça aos pés. Naquele olhar não havia amor filial, não havia respeito, não havia sequer educação básica. Era o olhar de alguém que me via como algo desprezível, como um obstáculo irritante em sua vida perfeita. Sabe, mãe, disse ele, balançando a taça na minha direção. Tem uma coisa que preciso te falar há muito tempo. Meu estômago se contraiu. O tom de voz dele estava diferente, mais agressivo, mais direto. Era como se ele tivesse tirado uma máscara que usava há anos para me enganar. Que coisa, filho? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse que não queria ouvir a resposta. Jaqueline parou de mexer no celular e se recostou na cadeira, como se estivesse se acomodando para assistir a um espetáculo. Havia uma expectativa brilhando em seus olhos, como se ela soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Esta comida, ele começou apontando para a mesa com a taça. Está horrível, absolutamente horrível. As palavras me atingiram como socos no estômago. Horrível? Minha comida estava horrível? A comida que preparei com tanto carinho, com ingredientes caros, com técnicas que aprendi ao longo de décadas de experiência? Fábio, tentei protestar, mas ele me interrompeu. Não, deixa eu terminar. Você quer saber a verdade? A gente só vem aqui porque é obrigação, porque senão as pessoas vão falar que somos filhos ingratos. Mas, sinceramente, mãe, já está na hora de você aceitar que não sabe mais cozinhar. Cada palavra era como uma facada. Ele estava me dizendo que minhas habilidades culinárias tinham se deteriorado? Que eu era uma cozinheira fracassada? Que eles vinham me visitar apenas por obrigação social? Jaqueline soltou uma risadinha baixa, como se estivesse tentando conter o riso, mas não conseguisse. Aquele som me causou mais dor do que as palavras cruéis do meu filho. E outra coisa, continuou Fábio se levantando da cadeira. Você precisa parar com essa mania de querer bancar a matriarca da família. Nós somos adultos, temos nossa própria vida, nossos próprios amigos. Não precisamos ficar vindo aqui toda hora fingir que somos uma família feliz. Fingir? Ele estava dizendo que nossa família era uma farsa? Que os momentos que eu considerava especiais eram apenas encenação da parte dele? Filho, por favor, não fala assim, sussurrei, sentindo as lágrimas se acumularem nos meus olhos. Por que não? É a verdade. Você vive numa fantasia, mãe. Acha que ainda somos aquela família unida de antigamente, mas a verdade é que crescemos, evoluímos, e você ficou parada no tempo. Evoluíram? E eu fiquei parada no tempo? Então meu amor incondicional por eles era sinal de atraso? Minha dedicação era prova de que eu não tinha evoluído junto com eles? Jaqueline se inclinou para a frente, claramente se divertindo com a cena. Seus olhos brilhavam de malícia, como se ela tivesse orquestrado aquele momento há muito tempo e finalmente estivesse vendo seus planos se concretizarem. Fábio tem razão, sogra. Ela disse com uma voz doce que não combinava nada com o veneno que estava destilando. A senhora precisa entender que as coisas mudaram. Nós temos um padrão de vida diferente agora. Frequentamos lugares diferentes, conhecemos pessoas diferentes. Mine padrão de vida diferente? Eles estavam me dizendo que eu não estava mais à altura deles socialmente? Que minha condição de aposentada me tornava indigna de fazer parte do círculo social deles? Quando a gente vai em restaurantes bons, continuou ela, ou quando comemos na casa dos nossos amigos, a diferença é gritante. Desculpa ser direta, mas é isso. Restaurantes bons? Casa dos amigos deles? Eles estavam comparando minha cozinha caseira com estabelecimentos profissionais e com a comida de pessoas que eu nem conhecia? Fábio voltou a se sentar, mas manteve a taça na mão, brincando com ela de forma ameaçadora. O vinho balançava dentro do recipiente de cristal,
criando pequenas ondas vermelhas que me hipnotizavam de nervosismo. "E tem mais uma coisa, mãe", disse ele, baixando o tom de voz como se fosse me contar um segredo. "Você está ficando pegajosa, ligando todo dia, perguntando da nossa vida, querendo saber onde estamos, o que estamos fazendo. Isso é sufocante." Pegajosa? Eu estava sendo pegajosa por demonstrar interesse na vida do meu filho? Por querer saber se ele estava bem, se precisava de alguma coisa, se era feliz? Uma mãe deve se interessar pela vida dos filhos, falei, tentando defender meu direito de amá-lo. Interessar é uma coisa, ser possessiva é outra completamente diferente, retrucou ele. Possessiva? Agora meu amor maternal era possessividade. Minha preocupação era sufocamento? Meu carinho era pegajosidade? Jaqueline aproveitou para dar sua contribuição venenosa. É verdade, sogra. Às vezes a gente quer ter nossa privacidade, sabe? Todo casal precisa disso. Privacidade para quê? Para falarem mal de mim? Para planejarem como me magoar ainda mais? Para rirem das minhas tentativas desesperadas de mantê-los por perto? Vocês são minha família, disse eu com a voz embargada. Vocês são tudo que eu tenho. E esse é exatamente o problema, explodiu Fábio batendo a mão livre na mesa. Nós não podemos ser tudo que você tem. Você precisa arranjar uma vida própria, fazer amizades, encontrar outros interesses. Outros interesses? Que outros interesses uma senhora de 68 anos poderia ter que fossem mais importantes que sua família? Que amizades poderiam ser mais significativas que o relacionamento com os próprios filhos? Eu tenho minha vida, murmurei, mas até eu sabia que era mentira. Que vida, mãe? Você vive em função da gente. Isso não é saudável nem para você, nem para nós. Jaqueline assentiu vigorosamente, como se fosse uma especialista em relacionamentos familiares. A sogra da minha amiga é assim também. Ela teve que aprender a dar espaço para o filho. Foi melhor para todo mundo. A sogra da amiga dela? Agora eu estava sendo comparada com outras sogras? Meu caso estava sendo discutido no salão de beleza dela como exemplo de mãe problemática? Fábio levantou novamente, desta vez caminhando ao redor da mesa como um predador cercando sua presa. A taça continuava em sua mão, e o líquido vermelho parecia mais ameaçador a cada segundo. Você quer saber qual é a verdade, mãe? Disse ele, parando bem na minha frente. A verdade é que você é inconveniente. Quando a gente fala para os amigos que tem que vir jantar na casa da mãe, eles fazem cara de pena. Todo mundo sabe que é um programa chato, obrigatório, inconveniente, chata, obrigatória. As palavras ecoavam na minha cabeça como sinos fúnebres. Meu filho estava me dizendo que eu era um fardo em sua vida. Um compromisso desagradável que ele tinha que cumprir para manter as aparências. E sabe o que é pior? Continuou ele, se aproximando ainda mais. Você nem percebe. Fica toda feliz achando que estamos nos divertindo, que adoramos estar aqui. Mas olha só essa mesa. Olha essa comida sem gosto. Olha esse ambiente depressivo. Ambiente depressivo? Minha casa era deprimente? O lar que mantinha sempre limpo e organizado, decorado com fotos da família e objetos que tinham história e significado? Jaqueline se levantou também e veio se posicionar ao lado do marido, como se fossem um time unido contra mim. Ela cruzou os braços e me olhou de cima a baixo com desprezo evidente. Desculpa, sogra, mas o Fábio está certo. A senhora precisa ouvir isso. Para o bem de todos. Para o bem de todos? Destruir minha autoestima era para meu bem? Despedaçar meu coração era para o bem da família? Eu só quero que vocês sejam felizes, disse, com a voz quase inaudível. Então para de nos atrapalhar, gritou Fábio. Para de ligar, para de convidar, para de querer participar da nossa vida. A gente já cresceu, já saiu de casa, já tem responsabilidades próprias. As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo meu rosto. 48 anos de maternidade sendo jogados na minha cara como se fossem um erro, um equívoco. Uma fase da vida que deveria ter terminado há muito tempo. Jaqueline sorriu ao ver minhas lágrimas, como se meu sofrimento lhe desse prazer. Não chora, sogra. É só a realidade. Todo mundo precisa amadurecer uma hora. Amadurecer? Eles estavam me dizendo que meu amor por eles era imaturidade?
Que minha dedicação era sinal de que eu não tinha crescido emocionalmente? Foi nesse momento que Fábio fez o movimento que mudou tudo. Ele ergueu a taça bem alto, olhou para mim com um ódio que me gelou o sangue, e disse a frase que ecoaria na minha cabeça pelo resto da vida: comida horrível, vá na cozinha e faça melhor. E então, sem hesitação, sem remorso, sem uma gota de respeito pela mulher que lhe deu a vida, ele jogou todo o conteúdo da taça no meu rosto. O vinho tinto me atingiu como uma onda fria e pegajosa. Entrou nos meus olhos, escorreu pelo meu nariz, pingou no meu vestido novo, formou poças no chão que eu tinha encerado especialmente para recebê-los. O líquido vermelho se espalhou pela minha pele como sangue, tingindo tudo ao seu redor. Por alguns segundos, fiquei paralisada. Meu cérebro não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Meu próprio filho, a criança que carreguei no ventre, que amamentei, que criei com tanto amor e sacrifício, tinha me agredido fisicamente. Tinha me humilhado da forma mais brutal possível. Jaqueline explodiu numa gargalhada histérica, batendo palmas como se tivesse assistido à melhor comédia da vida. "Ai, que perfeito!" gritou ela entre as risadas. Ficou igualzinha às atrizes de novela quando levam um fora. Ela estava comparando meu sofrimento com o entretenimento televisivo? Minha dor era motivo de diversão para ela? O vinho continuava escorrendo pelo meu rosto, misturando-se com as lágrimas que agora caíam livremente. Senti o gosto amargo na boca. Senti a textura pegajosa nos cabelos. Senti a umidade fria penetrando na roupa. Fábio soltou a taça vazia na mesa com força, fazendo um barulho seco que ecoou pela sala. Ele me olhava com satisfação, como se finalmente tivesse conseguido expressar o que sentia por mim há muito tempo. "Pronto", disse ele, limpando as mãos no guardanapo como se tivesse se livrado de algo sujo. "Agora você sabe exatamente o que eu penso da sua comida e da sua pessoa." Minha pessoa? Ele não estava apenas criticando minha culinária. Estava me rejeitando completamente como ser humano, como mãe, como mulher. Estava me dizendo que eu não valia nem o respeito básico que se dá a um estranho na rua. Jaqueline continuava rindo, agora apontando para mim como se eu fosse um palhaço num circo. "Olha a cara dela, Fábio. Parece que nem acredita no que aconteceu." De fato, eu não acreditava. Em 68 anos de vida, jamais imaginei que seria tratada daquela forma por alguém que eu amava mais que minha própria existência. Jamais pensei que seria possível um filho odiar a própria mãe a ponto de humilhá-la fisicamente. Tentei me levantar da cadeira, mas minhas pernas estavam bambas. O choque era tão grande que meu corpo não respondia aos comandos do meu cérebro. Fiquei ali sentada, pingando vinho, sendo ridicularizada pelos 2 seres humanos que eu mais amava no mundo. "Levanta, mãe!" ordenou Fábio como se eu fosse uma criança desobediente. "Vai se limpar. Você está fazendo uma bagunça na sua própria casa." Bagunça? Eu estava fazendo bagunça? Ele que tinha jogado o vinho e eu que estava fazendo bagunça por estar suja? "E depois?" continuou ele. "Pensa no que a gente conversou aqui hoje, porque não vamos mais passar por isso. A partir de agora, as visitas vão ser bem mais espaçadas." "Ah, mais espaçadas? Eles estavam me punindo? Além de me humilhar, ainda iam me castigar diminuindo as visitas que já eram raras?" Jaqueline pegou a bolsa e se aproximou de mim, parando bem na minha frente. Por um momento, achei que ela fosse me ajudar, me dar um lenço, demonstrar alguma compaixão humana básica. Em vez disso, ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido: "Agora você aprendeu qual é o seu lugar, sogra." Meu lugar? Qual era meu lugar? Ser humilhada? Ser desrespeitada? Ser tratada como lixo pelos próprios filhos? Ela se afastou e foi em direção à porta, seguida por Fábio. Eles iam embora? Iam me deixar ali sozinha, suja, destruída emocionalmente, no dia de Natal? "Tchau, mãe", disse Fábio, como se nada tivesse acontecido. "Feliz Natal." Feliz Natal? Como ele podia me desejar Feliz Natal depois de me destruir completamente? Como podia usar essas palavras depois de jogar vinho no meu rosto? Ouvi a porta bater. Ouvi os passos deles no corredor. Ouvi o elevador chegando e os levando embora da minha vida, pelo menos temporariamente. E então, silêncio absoluto.
Fiquei sozinha na minha sala de jantar, com a mesa ainda posta, a comida intocada, o vinho escorrendo pelo meu rosto e formando manchas vermelhas no chão. O ambiente que havia preparado com tanto amor agora parecia um cenário de crime, uma cena de destruição familiar. Mas foi nesse momento de solidão absoluta, nessa humilhação sem precedentes, que algo dentro de mim começou a se transformar. Enquanto limpava o vinho dos olhos com as mãos trêmulas, enquanto sentia o gosto amargo na boca, uma sensação estranha começou a brotar no meu peito. Não era mais tristeza, não era mais mágoa. Era algo diferente, algo que crescia como fogo, algo que eu nunca tinha sentido antes com tanta intensidade. Era a raiva. Raiva pura, concentrada, cristalina. Raiva de ter desperdiçado toda a minha vida com pessoas que me viam como lixo. Raiva de ter me sacrificado por alguém que me odiava. Raiva de ter sido tão cega, tão ingênua, tão estúpida. Lentamente comecei a rir. Não um riso alegre, mas um riso amargo. Um riso de quem acabou de despertar para uma realidade cruel, mas libertadora. Eles achavam que tinham me destruído, mas na verdade tinham me libertado. Porque naquele momento, pingando vinho e rindo sozinha, eu descobri algo sobre mim mesma que nem eu sabia que existia. Descobri que havia limites para minha paciência, para minha tolerância, para meu amor incondicional. E Fábio e Jaqueline tinham acabado de ultrapassar todos esses limites. Agora era minha vez de rir por último. Meu riso ecoava pelas paredes vazias como o som de alguém que acabou de enlouquecer. Talvez eu tivesse enlouquecido mesmo, porque pela primeira vez em décadas senti uma clareza mental que me assustava. Era como se uma névoa espessa que cobria meus pensamentos há anos tivesse se dissipado de repente. Levantei da cadeira cambaleando, não pela idade ou pela fraqueza, mas pelo impacto da revelação que estava tendo sobre minha própria vida. Caminhei até o espelho da sala, aquele que minha mãe me deu quando me casei, e olhei meu reflexo. Cabelos grudados no couro cabeludo pelo vinho, rosto manchado de vermelho, vestido arruinado, olhos inchados de tanto chorar. Mas havia algo diferente naqueles olhos. Uma luz que eu não via há muito tempo. Uma determinação que parecia vir de um lugar profundo dentro de mim, um lugar que eu nem sabia que existia. Rosângela, disse para meu reflexo, você foi uma idiota a vida inteira. Era verdade. Havia sido idiota por aceitar migalhas de afeto. Idiota por fingir que não via os sinais de desprezo. Idiota por continuar amando quem claramente não me amava de volta. Idiota por transformar minha casa num altar de adoração a pessoas que me viam como um estorvo. Fui até a cozinha buscar um pano para me limpar, mas parei no meio do caminho. Por que eu deveria me limpar? Por que deveria apagar as evidências do que eles fizeram comigo? Por que deveria continuar fingindo que nada aconteceu, como sempre fazia? Voltei para a sala e me sentei novamente à mesa. Olhei para todos aqueles pratos cheios, toda aquela comida que preparei com carinho e que foi rejeitada com crueldade. Peguei um garfo e experimentei minha própria farofa. Estava deliciosa, saborosa, bem temperada, no ponto perfeito. Provei o peru, suculento, macio, com aquele gosto especial que só meu tempero conseguia dar. Experimentei a salada, fresca, colorida, equilibrada. Até o vinho que sobrou na garrafa estava perfeito quando bebi um gole direto do vidro. Nada estava ruim. Nada estava sem sal, sem sabor, sem graça. Eles mentiram. Inventaram defeitos só para me humilhar, só para me fazer sentir incompetente e inútil. 40 anos cozinhando com amor e talento jogados no lixo por duas pessoas que nem sequer tinham educação para agradecer o esforço alheio. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Enquanto permanecia ali sentada, lambuzada de vinho e mastigando a realidade crua da minha situação, meus olhos se fixaram numa frase que Fábio tinha dito: não vamos mais passar por isso. Como se ele fosse a vítima, como se eu estivesse causando sofrimento para ele. E então me lembrei de outra coisa que ele falou. Aquela ameaça velada sobre me expulsar de casa. Já está na hora de você aceitar. Nós somos adultos. Para de nos atrapalhar. Como se esta casa fosse dele. Como se eu fosse uma hóspede indesejada na minha própria residência.
Uma suspeita terrível começou a se formar na minha mente. Levantei e fui até meu quarto, até a cômoda antiga onde guardo todos os documentos importantes. Abri a gaveta superior com mãos trêmulas, procurando entre papéis velhos, certidões, comprovantes. E então encontrei a escritura do apartamento. Sentei na cama para ler com cuidado, mesmo já sabendo o que ia encontrar. Meu nome, Rosângela Ferreira, proprietária única e exclusiva do imóvel. Registro feito há 20 anos, quando comprei este lugar com o dinheiro que juntei vendendo tecidos e fazendo economias extremas. Mas por que eu estava conferindo algo tão óbvio? Por que tinha uma sensação estranha? Como se estivesse descobrindo algo que deveria saber. Foi então que me lembrei. Nos últimos 2 anos, Fábio havia feito várias perguntas sobre a documentação da casa. Mãe, onde você guarda os papéis importantes? Você já providenciou aquela questão do IPTU? Precisa de alguma coisa no cartório? Eu achava que era preocupação filial, cuidado com o bem-estar da mãe idosa. Idiota. Mais uma vez, idiota. Ele estava investigando a situação legal do apartamento. Queria saber se eu tinha deixado algo mal resolvido, alguma brecha que ele pudesse explorar. E o pior, eu tinha alimentado essa expectativa dele durante anos, sempre insinuando que a casa seria a herança dos filhos, sempre falando como se ele fosse o futuro proprietário. Quando eu não estiver mais aqui, isso tudo será de vocês, eu dizia. Esta casa é o patrimônio da família, eu repetia. Sem perceber, havia criado uma sensação de propriedade na cabeça dele. Fábio achava que já era dono de alguma forma, que eu era apenas uma guardiã temporária dos bens que por direito pertenciam a ele. Por isso a arrogância, por isso o desrespeito, por isso a pressa em me diminuir, em me fazer sentir inútil e inconveniente. Na cabeça deles, eu era uma inquilina teimosa que não queria sair da casa que já era deles. Voltei para a sala ainda segurando a escritura, ainda processando a dimensão da minha descoberta. Eles não me viam apenas como uma mãe chata ou uma sogra inconveniente. Eles me viam como um obstáculo entre eles e o que consideravam sua propriedade legítima. Sentei novamente à mesa, agora com uma perspectiva completamente diferente sobre tudo o que havia acontecido. Cada crítica à comida, cada comentário maldoso sobre minha idade, cada insinuação sobre minha incompetência ganhava um novo significado. Não era apenas crueldade gratuita. Era uma estratégia deliberada para me fazer sentir inútil, dependente, grata por qualquer migalha de atenção que eles me dessem. Queriam que eu me sentisse tão diminuída que aceitaria qualquer coisa. Queriam que eu acreditasse que era um fardo para eles, para que quando chegasse o momento certo, eu mesma sugerisse me mudar para algum canto pequeno e barato, deixando a casa livre para o verdadeiro dono. Minha mente começou a trabalhar de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Não mais como uma mãe desesperada tentando conquistar o amor dos filhos, mas como uma mulher traída planejando sua própria justiça. Porque se Fábio achava que podia me humilhar na minha própria casa, se Jaqueline pensava que podia me desrespeitar sob meu próprio teto, se os dois imaginavam que eu era uma velha indefesa e submissa, eles estavam prestes a descobrir quem realmente era Rosângela Ferreira. Voltei ao quarto e abri todas as gavetas da cômoda. Além da escritura do apartamento, encontrei outros documentos que não olhava há anos. Meu testamento, feito logo depois que enviuvei. Certificados de investimentos que fiz ao longo da vida. Apólices de seguros, extratos de contas bancárias. Era impressionante como eu tinha me esquecido da minha própria situação financeira. Décadas trabalhando, economizando, investindo com cuidado, haviam me tornado uma mulher com um patrimônio considerável para os padrões de uma aposentada. Nada espetacular, mas suficiente para viver confortavelmente até o fim da vida sem depender de ninguém. Quando foi que comecei a me comportar como se fosse uma indigente dependente da caridade dos filhos? Quando foi que aceitei ser tratada como um peso, como uma obrigação, como alguém que deveria ser grata por migalhas de atenção? Voltei para a sala com todos os papéis nas mãos. A mesa ainda estava posta. A comida ainda estava lá, intocada e perfeita. O cheiro gostoso ainda pairava no ar, misturado agora com o aroma doce e enjoativo do vinho derramado.
Mas algo havia mudado fundamentalmente em mim durante aqueles minutos no quarto. Não era mais a Rosângela submissa e carente. Não era mais a mãe desesperada por aprovação. Era uma mulher que acabava de descobrir seu próprio poder. Comecei a planejar minha vingança enquanto comia minha própria ceia, saboreando cada garfada como se fosse a primeira vez que experimentava minha própria culinária. E realmente era. Pela primeira vez, estava comendo sem ansiedade, sem medo da crítica alheia, sem pressa para agradar ninguém além de mim mesma. O telefone tocou. Era Carla. Mãe, como foi a ceia? O Fábio e a Jaqueline gostaram da comida? Por um segundo, pensei em contar tudo para minha filha. Mas então percebi que não precisava mais do apoio de ninguém para enfrentar essa situação. Não precisava de conselhos, não precisava de consolo, não precisava de validação. Foi interessante, filha. Respondi, usando a mesma palavra que Fábio havia usado para descrever minha ceia. Interessante como? Você vai saber amanhã. Preciso desligar agora. Carla ficou preocupada com meu tom de voz, mas eu desliguei antes que ela fizesse mais perguntas. Tinha coisas mais importantes para fazer. Passei o resto da noite limpando a casa, removendo todos os vestígios da presença deles. Guardei a louça especial que havia usado, dobrei a toalha bordada, apaguei as velas perfumadas, mas não toquei no vinho derramado no chão. Aquilo ficaria ali como lembrança, como combustível para minha determinação. Tomei um banho longo e demorado, lavando o vinho dos cabelos, removendo o cheiro doce da humilhação da minha pele. Vesti minha camisola mais confortável e me deitei, mas não para dormir, para planejar. Durante a madrugada inteira, fiquei olhando para o teto, organizando cada detalhe da minha estratégia. Não seria uma vingança impulsiva ou emocional. Seria calculada, precisa, devastadora. Às 6 da manhã de 25 de dezembro, levantei com mais energia do que sentia há anos. Preparei um café reforçado, comi uma fatia do peru que sobrou da ceia e que estava ainda mais gostoso no dia seguinte, e me vesti com cuidado. Não era roupa de festa, era roupa de guerra. Às 9 em ponto, o interfone tocou. Era Fábio. Mãe, a gente esqueceu umas coisas aí ontem. Posso subir para pegar? Que conveniente. Que perfeito. Eles voltaram exatamente quando eu esperava que voltassem. Provavelmente tinham bolado alguma desculpa esfarrapada para retornar e verificar se eu estava adequadamente destruída, se tinha aprendido minha lição, se estava pronta para me submeter completamente. Pode subir, respondi, com uma calma que me surpreendeu. Nos 15 minutos que eles levaram para chegar ao 8º andar, terminei de organizar minha estratégia. Guardei todos os documentos importantes numa pasta, deixando apenas a escritura do apartamento em lugar visível sobre a mesa da sala. Quando eles tocaram a campainha, abri a porta com um sorriso que não era nem triste nem forçado. Era genuíno, porque pela primeira vez em anos eu sabia exatamente o que estava fazendo. «Oi, mãe», disse Fábio, entrando com aquela confiança arrogante de quem se sente dono do lugar. Jaqueline veio atrás, olhando ao redor como se estivesse avaliando uma propriedade. Seus olhos brilhavam de ganância mal disfarçada. «O que vocês esqueceram?» Perguntei, mantendo o tom doce e maternal que eles esperavam ouvir. A carteira da Jaqueline», mentiu Fábio, sem nem olhar para a esposa. «Engraçado», respondi, «porque eu limpei a casa inteira ontem à noite e não vi carteira nenhuma». Eles se entreolharam, claramente não esperando que eu questionasse a versão deles. Estavam acostumados com uma Rosângela submissa, que engolia qualquer mentira sem contestar. «Deve ter caído em algum lugar difícil de ver», insistiu Jaqueline. «Pode procurar», disse eu, me sentando na poltrona como uma rainha em seu trono. Eles começaram uma encenação ridícula de procurar algo que não existia, mexendo almofadas, olhando embaixo dos móveis, fingindo preocupação. Mas eu sabia qual era o real motivo da visita. Queriam ver se eu estava devidamente quebrada, se a humilhação da noite anterior tinha surtido o efeito desejado. Foi então que Fábio notou a escritura em cima da mesa. «Que é isso, mãe?» perguntou, fingindo curiosidade casual. «É a escritura da casa», respondi, observando a reação dele. Os olhos dele se acenderam.
Jaqueline parou de fingir que procurava a carteira inexistente e se aproximou da mesa como uma serpente se aproximando de sua presa. Por que você tirou isso da gaveta? Quis saber Fábio. Porque depois da nossa conversa ontem, pensei em algumas coisas, disse eu, levantando e caminhando até eles. Que conversa? Perguntou Jaqueline, tentando parecer inocente. A conversa onde vocês deixaram bem claro o que pensam de mim. Fábio sorriu, achando que havia vencido, que eu finalmente tinha aceito meu papel de mãe inútil e inconveniente. E o que você concluiu, mãe? Foi aí que peguei a escritura nas mãos e sorri de volta para ele. Mas meu sorriso não era de submissão, era de triunfo. Concluí que vocês têm razão. Eu realmente fui idiota todos esses anos. Eles pareceram satisfeitos com minha aparente rendição. Mas não pelos motivos que vocês imaginam, continuei. E agora minha voz tinha uma firmeza que os fez parar de sorrir. O silêncio que se instalou na sala depois das minhas palavras foi ensurdecedor. Fábio e Jaqueline me olhavam com uma mistura de confusão e irritação, como se eu tivesse dito algo completamente fora de contexto. Eles esperavam uma mãe humilhada e quebrada, não uma mulher determinada segurando documentos com autoridade. Como assim, mãe? Não entendi, disse Fábio. Mas havia algo em sua voz que mostrava que ele estava começando a suspeitar de que as coisas não estavam saindo conforme o planejado. Caminhei até a janela da sala, aquela que dá para a cidade de Belo Horizonte se estendendo lá embaixo. Quantas manhãs eu tinha passado ali olhando a paisagem e pensando em como seria bom ter meus filhos por perto sempre. Quantas tardes desperdicei sonhando com almoços em família, com netos brincando por esta casa, com o carinho e respeito que eu achava que merecia. Fui idiota por acreditar que vocês me amavam. Comecei, ainda de costas para eles. Fui idiota por achar que todo o sacrifício que fiz por vocês durante décadas significava alguma coisa. Fui idiota por aceitar ser tratada como lixo na minha própria casa. Mãe, o que está acontecendo com você? Perguntou Jaqueline, mas seu tom não era de preocupação. Era de alguém que estava perdendo o controle da situação e não gostava disso. Virei-me para encarar os dois. O que está acontecendo comigo é que ontem à noite, depois que vocês foram embora, eu finalmente acordei para a realidade. Fábio deu um passo à frente, claramente incomodado com minha mudança de comportamento. Que realidade? A realidade de que vocês vieram aqui ontem não para celebrar o Natal comigo, mas para me humilhar até eu aceitar que não tenho valor. A realidade de que vocês querem que eu me sinta tão insignificante que aceite qualquer migalha de atenção como se fosse um favor. Jaqueline soltou uma risadinha nervosa. Sogra, a senhora está exagerando. A gente só foi sincero sobre a comida. Mentira, interrompi, surpreendendo-a com a firmeza da minha voz. Vocês mentiram sobre cada prato que provaram. Eu mesma comi tudo depois que vocês saíram e estava delicioso. Vocês inventaram defeitos porque queriam me fazer sentir incompetente. Isso é ridículo, disse Fábio, começando a mostrar sinais de nervosismo. Por que faríamos uma coisa dessas? Agora era minha vez de rir. Um riso que não tinha nada de alegre, mas muito de libertador. Porque vocês precisavam me convencer de que sou um fardo. Porque quanto mais inútil eu me sentisse, mais fácil seria me manipular. Caminhei até a mesa onde estava a escritura e a peguei novamente, segurando-a como se fosse uma arma poderosa. Manipular para quê? Vocês devem estar se perguntando. Os dois me observavam agora com atenção total. A encenação da carteira perdida havia sido completamente abandonada. Para isso aqui, disse, acenando a escritura no ar. Para esta casa que vocês acham que já é de vocês. A mudança na expressão de Fábio foi instantânea. A máscara de filho preocupado caiu completamente, revelando a face gananciosa e calculista que ele havia escondido por tanto tempo. Mãe, do que você está falando? Estou falando das suas perguntinhas inocentes sobre documentos, das suas preocupações súbitas com minha organização financeira, das suas insinuações sobre como eu deveria simplificar minha vida. Jaqueline tentou intervir. Sogra, o Fábio só quer seu bem. O Fábio quer meu apartamento. Explodi, fazendo os dois darem um passo para trás.
Vocês dois passaram anos me condicionando a acreditar que eu dependia da generosidade de vocês, quando na verdade vocês é que estavam dependendo da minha ingenuidade. Fábio finalmente abandonou qualquer pretensão de inocência. Olha, mãe, você está ficando mais velha mesmo. É natural que a gente se preocupe com seu futuro, com seu patrimônio. Meu patrimônio. Enfatizei. Minha casa, meu dinheiro, minhas decisões. Jaqueline não conseguiu mais se conter. A senhora não pode viver aqui sozinha para sempre. É perigoso para uma pessoa da sua idade. Perigoso para quem? Perguntei. Para mim ou para os planos de vocês? Fábio tentou uma nova abordagem, mais agressiva. Mãe, você não está pensando direito. Ontem você estava completamente transtornada, chorando, fazendo drama. Hoje está falando essas bobagens. Bobagens? Repeti. Então é bobagem eu querer ser respeitada na minha própria casa? É bobagem eu não aceitar ser humilhada por pessoas que eu sustentei a vida inteira? Ninguém te humilhou, mentiu ele descaradamente. Foi aí que perdi completamente a paciência. Caminhei até onde ainda havia manchas de vinho no chão, apontei para as marcas vermelhas que não tinham sido limpas e disse: "E isso aqui? Isso é o quê? Uma decoração de Natal?" Eles olharam para o chão e pela primeira vez pareceram genuinamente desconfortáveis. "Isso foi um acidente", murmurou Fábio. "Acidente?" gritei. "Você pegou a taça, olhou nos meus olhos, disse que minha comida era horrível e jogou o vinho no meu rosto. Que parte disso foi acidente?" Jaqueline tentou minimizar. "Ai, sogra, foram os nervos. O Fábio estava estressado com o trabalho. E eu que pague o pato?" Perguntei. "Eu que seja o saco de pancadas dos nervos dele? Eu que aceite qualquer agressão porque ele está estressado?" Fábio mudou de tática novamente, agora tentando parecer arrependido. "Tá bom, mãe. Foi exagero meu. Desculpa. Mas não precisava fazer esse escândalo todo." "Escândalo?" repeti incrédula. "Filho, você me agrediu fisicamente na minha própria casa no dia de Natal e eu é que estou fazendo escândalo?" "Não foi agressão", protestou ele. "Foi só um momento de irritação. Se qualquer pessoa na rua fizesse isso comigo, seria crime. Mas por que partiu do meu filho? Tem que ser relevado?" Jaqueline estava ficando visivelmente agitada. "Sogra, a senhora está exagerando na dramaturgia. Não foi nada demais." "Nada demais? Para ela, humilhar uma idosa não era nada demais? Agredir fisicamente uma pessoa de 68 anos não era nada demais? Sabem o que mais eu descobri ontem à noite?" Perguntei, decidindo partir para o golpe final. Eles me olharam com expectativa misturada com medo. "Descobri que vocês realmente acham que esta casa já é de vocês. Que eu sou apenas uma guardiã temporária de algo que por direito pertence ao Fábio." "Bem, mãe", começou ele. Eventualmente nada!" Interrompi. "Esta casa é minha. Comprei com o meu dinheiro, está no meu nome, e enquanto eu estiver viva, eu decido quem entra e quem sai daqui." Mostrei a escritura para eles, segurando-a bem perto dos seus rostos. "Viram isto? Meu nome. Só meu nome. Nem o de vocês, nem de mais ninguém." Fábio tentou argumentar. "Mas mãe, é natural que os filhos herdem. Herdem quando eu morrer." Cortei. "Não enquanto estou viva. E mesmo depois que eu morrer, só herdam se eu quiser." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Pela primeira vez, eles estavam entendendo que não tinham controle nenhum sobre a situação. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Jaqueline com a voz trêmula. Caminhei até a cômoda e peguei outro papel que havia separado especialmente para este momento. "Quero dizer que meu testamento pode ser mudado a qualquer momento." As faces deles empalideceram instantaneamente. "Mãe, você não faria isso", disse Fábio, mas sua voz estava sem convicção. "Não faria o quê? Exercer meu direito legal sobre meus próprios bens?" Jaqueline deu um passo à frente, agora completamente desesperada. "Sogra, por favor, vamos conversar com calma. A senhora está alterada." "Estou lúcida", corrigi. "Talvez pela primeira vez em anos, estou completamente lúcida." Fábio tentou uma abordagem emocional. "Mãe, eu sou seu filho. Você não pode me deserdar por causa de uma briguinha boba." "Briguinha boba?" repeti, sentindo a raiva subir novamente.
Você me humilhou, me agrediu, me desrespeitou na minha própria casa e chama isso de briguinha boba? Foi só um momento, ele começou. Não foi um momento, gritei. Foram anos de desrespeito, anos de você me tratando como um estorvo, anos de fingir que me ama só para garantir sua herança. Jaqueline estava quase chorando agora. Sogra, nós amamos a senhora. E vocês amam meu dinheiro, respondi friamente. Vocês amam minha casa. Vocês amam a perspectiva de ficarem ricos quando eu morrer. Mas a mim, vocês desprezam. Isso não é verdade, protestou Fábio, mas até ele não parecia convencido das próprias palavras. Então por que você nunca me visita espontaneamente? Por que só aparece quando precisa de dinheiro ou em datas obrigatórias? Por que toda conversa nossa é sobre quando eu vou simplificar minha vida? Eles não tinham resposta porque sabiam que era verdade. E você? Disse olhando diretamente para Jaqueline. Acha que eu não percebia suas provocações? Seus comentários maldosos? Sua alegria quando me vê sofrendo? Eu nunca. Ela começou. Você riu quando ele jogou vinho no meu rosto, lembrei. Bateu palmas como se fosse um espetáculo. Que tipo de pessoa faz isso? A máscara dela finalmente caiu completamente. A senhora é dramática demais. Faz tempestade em copo d'água por qualquer coisa. Ah, agora a culpa é minha por me sentir mal quando sou maltratada? Fábio percebeu que a situação estava fugindo do controle e tentou recuperar alguma autoridade. Chega, mãe. Você está sendo histérica. Vamos resolver isso como adultos. Como adultos? Perguntei. Então você me trata como criança há anos, mas agora quer que eu seja adulta? Quando te convém. Caminhei até a porta da sala e a abri, fazendo um gesto claro de que queria que eles saíssem. Vocês têm até domingo para tirar todas as coisas de vocês desta casa. Que coisas? Explodiu Fábio. A gente nem mora aqui. Ah, não? Perguntei sarcástica. Então, por que vocês falam desta casa como se fosse de vocês? Por que se comportam como donos? Por que me tratam como uma intrusa? Jaqueline tentou um último argumento desesperado. A senhora não pode nos expulsar. Somos família. Família não humilha família, respondi. Família não agride família. Família não trata família como lixo. Mãe, você está cometendo um erro, disse Fábio, agora com um tom ameaçador. Vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo é ter levado tanto tempo para acordar. Eles permaneceram parados, claramente sem saber como proceder. Era óbvio que esperavam que eu voltasse atrás, que pedisse desculpas, que implorasse perdão por ter ousado me defender. Estão esperando o quê? Perguntei. Um convite escrito? Você não pode fazer isso conosco, disse Jaqueline com a voz embargada. Posso e estou fazendo. Vocês se esqueceram de uma coisa muito importante. Esta é minha casa. Fábio deu um último golpe. E o que você vai fazer? Viver sozinha para sempre? Morrer sozinha e abandonada? Prefiro morrer sozinha e com dignidade do que viver rodeada de pessoas que me odeiam. Nós não te odiamos, ele murmurou. Não? Então por que me tratam pior do que tratariam um estranho na rua? Eles não tinham resposta porque não havia resposta possível. Domingo, repeti. Até domingo vocês saem da minha vida. E se a gente não quiser sair? Desafiou Jaqueline. Segurei a escritura bem alta e sorri. Esta casa é minha. Posso chamar a polícia se quiser. E acreditem, não vou hesitar em fazer isso. Fábio tentou um último apelo emocional. Mãe, eu sou seu filho. Não, respondi, sentindo uma paz estranha tomar conta de mim. Meu filho morreu ontem à noite. Quem está na minha frente agora é um estranho ganancioso que só quer meu dinheiro. Eles finalmente entenderam que eu falava sério. Caminharam em direção à porta como dois derrotados, mas Jaqueline não resistiu a uma última provocação. A senhora vai se arrepender. Vai ficar velha e sozinha, sem ninguém para cuidar da senhora. E mesmo assim, respondi, ainda vou ser mais feliz do que fui nos últimos anos tentando agradar vocês dois. Fábio parou na porta e me olhou com um ódio puro que confirmou tudo que eu havia descoberto sobre seus verdadeiros sentimentos. Você sempre foi uma mãe ruim. Agora está sendo uma pessoa ainda pior. Se ser uma pessoa ruim significa não aceitar ser humilhada,
Então prefiro ser ruim mesmo. Eles saíram batendo a porta, e eu ouvi suas vozes alteradas no corredor, discutindo sobre o que fazer, sobre como reverter a situação, sobre como me forçar a mudar de ideia. Mas eu não mudaria de ideia. Pela primeira vez em décadas, sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Sentei novamente à mesa onde tudo havia começado na noite anterior. As manchas de vinho ainda estavam ali, lembrando-me do momento exato em que minha vida mudou para sempre. Mas agora, em vez de me causarem dor, elas me lembravam da minha força, da minha capacidade de reação, do meu direito de exigir respeito. Peguei o telefone e liguei para Carla. Filha, preciso te contar o que aconteceu. Quando terminei de relatar tudo, do vinho no rosto até a expulsão de Fábio e Jaqueline, Carla ficou em silêncio por um longo momento. Mãe, disse ela finalmente, eu estou orgulhosa da senhora. Eram as palavras que eu precisava ouvir. Depois de uma vida inteira tentando conquistar a aprovação de quem não me valorizava, finalmente recebi o reconhecimento de alguém que realmente me amava. Desliguei o telefone e olhei ao redor da minha casa, minha vida, minhas regras. Pela primeira vez em anos, me senti completamente livre. E assim terminou a história que mudou completamente o rumo da minha vida aos 68 anos de idade. Uma história que começou com uma ceia de Natal preparada com amor e terminou com a descoberta de que eu tinha muito mais força do que imaginava. Quando vocês começaram a assistir este vídeo, provavelmente esperavam ouvir mais uma dessas histórias de família que vemos por aí. Talvez com um final previsível, onde a vovó perdoa tudo e todos ficam felizes para sempre. Mas a vida real não é um conto de fadas, e às vezes precisamos tomar decisões difíceis para recuperar nossa dignidade. Hoje, 3 meses depois daquele Natal que mudou tudo, posso dizer que foi a melhor decisão que tomei em toda a minha existência. Acordar todos os dias sabendo que não preciso mais aceitar desrespeito, que não preciso mais fingir que está tudo bem quando não está, que não preciso mais mendigar afeto de pessoas que me veem como um estorvo. Isso não tem preço. Vocês devem estar se perguntando como foi que eu cheguei ao ponto de aceitar tanto desrespeito durante tantos anos. A resposta é simples. Amor materno mal direcionado. Eu confundia amor com submissão, cuidado com aceitação de maus tratos, dedicação com permitir que pisassem na minha dignidade. Durante décadas, acreditei que ser uma boa mãe significava aceitar qualquer comportamento dos filhos, desde que eles continuassem fazendo parte da minha vida. Pensava que era melhor ter migalhas de atenção do que ficar completamente sozinha. Que engano terrível! A verdade que descobri naquela noite de Natal é que existe algo muito pior do que a solidão. É viver rodeada de pessoas que te fazem sentir pequena, insignificante, indigna de respeito. É acordar todos os dias sabendo que você vale menos para sua própria família do que qualquer estranho na rua. Depois que Fábio e Jaqueline saíram de casa naquele dia 25 de dezembro, pensei que sentiria remorso, que ficaria com medo da decisão que tomei. Mas aconteceu exatamente o contrário. Senti um alívio tão grande que parecia que um peso de décadas tinha saído dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, não precisei me preocupar se minha comida estava boa o suficiente para agradar visitantes exigentes. Não precisei tolerar comentários maldosos disfarçados de brincadeira. Não precisei engolir humilhações em silêncio para manter a paz familiar. Carla veio me visitar no dia seguinte e conversamos durante horas sobre tudo o que havia acontecido. Ela me confessou que há anos tentava me alertar sobre o comportamento do irmão e da cunhada, mas eu sempre saía em defesa deles. Mãe, disse ela, eu torcia para que a senhora um dia enxergasse a realidade. Só não imaginava que seria de forma tão dramática. Nos primeiros dias, confesso que senti um vazio estranho. Não era saudade deles especificamente, mas saudade da ilusão que eu alimentava há tanto tempo. Saudade de acreditar que tinha uma família perfeita, que era uma mãe querida e respeitada, que meus sacrifícios tinham valido a pena. Mas logo percebi que aquele vazio estava sendo preenchido por algo muito mais valioso: autoestima. Pela primeira vez em décadas, olhava no espelho e via uma mulher digna, uma mulher que sabia o próprio valor, uma mulher que não aceitava ser tratada como lixo por ninguém.
Comecei a fazer coisas que não fazia há anos. Voltei a cozinhar pratos especiais só para mim, porque eu merecia comer bem. Comecei a sair mais, a conversar com vizinhos, a frequentar a igreja do bairro não por obrigação, mas porque queria a companhia de pessoas que me tratavam com carinho genuíno. Dona Edna, minha vizinha, se tornou uma grande amiga. Ela sempre soube que havia algo errado na minha relação com Fábio, mas respeitava minha privacidade. Quando contei para ela o que havia acontecido, ela disse algo que nunca vou esquecer. Rosângela, você demorou, mas finalmente se deu o valor que sempre teve. É engraçado como as pessoas percebem coisas que a gente não vê sobre nossa própria vida. Dona Edna me contou que sempre achou estranho como eu ficava ansiosa antes das visitas do meu filho, como eu me esforçava demais para agradar, como eu ficava triste depois que eles iam embora. Visita de filho tem que dar alegria, não angústia, ela me disse. O porteiro do prédio, seu José Antônio, também fez um comentário que me marcou. Ele disse que notava como Fábio e Jaqueline sempre entravam no prédio com cara fechada quando vinham me visitar, como se estivessem cumprindo uma obrigação chata. Dona Rosângela, ele falou, filho que ama a mãe, chega sorrindo, não resmungando. Essas observações me fizeram entender que eu não estava louca, que realmente havia algo muito errado naquela dinâmica familiar. Outras pessoas percebiam o que eu me recusava a ver. Eu estava sendo maltratada na minha própria casa por pessoas que deveriam me amar e proteger. 3 semanas depois daquele Natal, Fábio tentou entrar em contato comigo. Mandou mensagens dizendo que eu estava exagerando, que ele queria conversar, que poderíamos resolver tudo numa boa. Não respondi nenhuma mensagem. Não tinha mais nada para conversar com alguém que me jogou vinho no rosto e chamou minha comida de horrível. Jaqueline também tentou me procurar, usando uma estratégia diferente. Ligou fingindo preocupação com minha saúde, dizendo que eu estava muito alterada, que talvez fosse bom eu procurar um médico. Percebi na hora a manipulação. Ela estava tentando me fazer sentir como se eu fosse a louca da história, como se minha reação à agressão deles fosse sinal de desequilíbrio mental. Depois de 1 mês, tentaram uma abordagem mais direta. Apareceram na porta do prédio exigindo que o porteiro os deixasse subir. Seu José Antônio ligou para meu apartamento perguntando se eu queria recebê-los. Respondi que não, que eles não eram mais bem-vindos. Ouvi pelos alto-falantes do interfone Fábio gritando que ia processar o prédio, que tinha direito de visitar a própria mãe. Direito? Que direito ele tinha de me visitar depois de me agredir? Que direito ele tinha de entrar na minha casa depois de me humilhar? Desde quando agressores têm direito de incomodar suas vítimas? No 2º mês, mudaram de estratégia novamente. Fábio apareceu sozinho, sem Jaqueline, tentando parecer arrependido. Disse para o porteiro que só queria me pedir desculpas, que reconhecia ter exagerado. Mas eu não caí nessa encenação. Agressores sempre voltam pedindo desculpas quando percebem que perderam o controle sobre suas vítimas. A verdade é que durante todos esses meses, não senti falta nenhuma deles. Pelo contrário, minha vida ficou muito mais tranquila e prazerosa. Acordo de manhã sem ansiedade, almoço sem pressa, posso assistir televisão sem me preocupar se alguém vai ligar criticando alguma coisa. Carla vem me visitar toda semana, e que diferença entre ela e o irmão. Ela entra em casa sorrindo, elogia sinceramente minha comida, conta sobre a vida dela sem me fazer sentir excluída. Traz a neta Júlia para almoçar comigo aos domingos. É assim que deveria ser uma relação familiar, baseada no amor verdadeiro, não na obrigação ou interesse. Júlia, minha neta de 16 anos, também me ensinou muito durante esses meses. Ela me disse que sempre percebeu como o tio Fábio tratava mal a avó, mas não sabia como ajudar. Vovó, ela falou, eu ficava com raiva quando via ele sendo grosso com a senhora, mas mamãe disse que adultos precisam resolver seus próprios problemas. É impressionante como até uma adolescente de 16 anos tinha mais sensibilidade e educação do que um homem de 42. Júlia sempre me tratou com carinho e respeito. Sempre demonstrou interesse genuíno pela minha vida. Sempre me fez sentir importante e amada. Hoje posso dizer que tenho uma família de verdade. Carla, Roberto e Júlia. Pessoas que me visitam porque querem,
Não porque são obrigadas. Pessoas que comem minha comida com prazer genuíno, que conversam comigo como se eu fosse interessante, que me incluem em seus planos e sonhos. Quanto ao meu testamento, sim, eu mudei. Fábio foi completamente excluído. Tudo o que possuo vai para Carla e Júlia, pessoas que realmente merecem, que sempre me trataram com amor e dignidade. Se Fábio queria tanto minha herança, deveria ter me tratado melhor enquanto teve chance. A lição que aprendi e quero passar para vocês é que nunca é tarde para recuperar nossa dignidade. Não importa se você tem 30, 50, 70 anos. Você sempre pode dizer não para quem te desrespeita, mesmo que essa pessoa seja sua família. Amor verdadeiro não humilha. Amor verdadeiro não agride. Amor verdadeiro não faz você se sentir pequeno ou insignificante. Se alguém na sua vida te faz sentir assim, não é amor, é manipulação, é interesse, é conveniência. Eu passei 68 anos aprendendo essa lição, mas aprendi. E hoje vivo em paz, rodeada de pessoas que realmente me amam, sabendo que posso olhar no espelho e sentir orgulho da mulher que me tornei. Se vocês chegaram até aqui, até o final desta história, é porque de alguma forma ela tocou em vocês. Talvez vocês tenham passado por algo parecido, talvez conheçam alguém que precisa ouvir essa mensagem, talvez apenas se emocionaram com a jornada de uma vovó que descobriu sua própria força. Por isso eu peço, se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Deixem seu like neste vídeo, porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem esta história. Comentem contando suas próprias experiências, suas próprias superações, suas próprias conquistas de dignidade. Quero ler cada comentário, quero saber se consegui tocar no coração de vocês. Assistam também outros vídeos do canal, porque aqui a gente conta histórias reais de pessoas que tiveram coragem de mudar suas vidas, de dizer não para quem não merecia seu amor, de descobrir que valiam muito mais do que imaginavam. E se vocês puderem, se tiverem condições, ajudem nosso canal através do Valeu Demais. Esta é uma forma de doação que nos ajuda muito a manter os custos de produção, a trazer mais vídeos diários para vocês, a continuar contando essas histórias que precisam ser ouvidas. Cada real doado faz diferença para que possamos continuar este trabalho de mostrar que todo mundo merece respeito e dignidade. Leva muito tempo para pesquisar, escrever e gravar cada uma dessas histórias. É um trabalho que fazemos com amor, mas que tem custos reais. Equipamentos, luz, internet, tempo dedicado. Quando vocês contribuem através do Valeu Demais, estão investindo em mais conteúdo, em mais histórias, em mais mensagens de superação e coragem. Mas mesmo se não puderem contribuir financeiramente, contribuam com seus comentários. Dividam suas histórias. Contem como vocês superaram momentos difíceis. Digam se esta história os ajudou de alguma forma. O engajamento de vocês é fundamental para que o canal cresça e chegue a mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens. Comentem também de onde vocês são, porque quero saber que essa mensagem está chegando em todo o Brasil, que outras vovós, outros filhos, outras famílias estão refletindo sobre seus relacionamentos e descobrindo que merecem mais respeito. Se você é uma mãe que está passando por algo parecido com o que eu passei, saiba que você não está sozinha. Existe vida depois de dizer não para quem te maltrata. Existe felicidade depois de se dar o valor que você merece. Existe paz depois de parar de aceitar migalhas de amor. Se você é um filho que reconhece que tem tratado mal seus pais, ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de pedir desculpas verdadeiras, de demonstrar amor genuíno, de valorizar as pessoas que te deram a vida. Mas só se for sincero, pais já sofridos conseguem distinguir arrependimento real de manipulação. E se você é alguém que está assistindo esta história e pensando na própria família, use isso como uma oportunidade de reflexão. Como você tem tratado as pessoas que ama? Como você gostaria de ser tratado? Que tipo de relacionamento você quer ter com sua família? A vida é muito curta para desperdiçarmos tempo com pessoas que não nos valorizam. É muito preciosa para aceitarmos ser tratados como lixo por qualquer motivo. É muito importante para fingirmos que está tudo bem quando nossa alma está gritando que não está.
Hoje eu durmo em paz sabendo que tomei a decisão certa. Acordo feliz sabendo que minha casa é um lugar de paz, não de tensão, como sabendo que mereço respeito e só aceito relacionamentos que me oferecem isso. Esta é minha mensagem para vocês. Nunca aceitem menos do que merecem. Nunca permitam que alguém, mesmo sendo família, pise na sua dignidade. Nunca tenham medo de dizer não para quem não os trata bem. Por favor, se inscrevam no canal, curtam este vídeo, comentem suas histórias e experiências. E se puderem, ajudem através do Valeu Demais para que possamos continuar trazendo mais histórias como esta todos os dias. Obrigada por terem assistido até o final. Obrigada por terem me acompanhado nesta jornada. Obrigada por fazerem parte da família do canal Vovó Lembrou. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, vocês merecem amor verdadeiro, respeito genuíno e relacionamentos que os façam sentir especiais. Não aceitem menos do que isso. Um grande abraço de uma vovó que aprendeu a se valorizar.